Arro pessoal, chegando aqui para mais uma live, começando o nosso resumo astrológico da semana, para falar do dia 24 a 30 de março, ou seja, estamos finalizando o mês de março e essa luz aqui está me atrapalhando. Oh meu Deus, preciso mexer aqui na iluminação porque eu sou altamente sensível, então qualquer coisa aqui acaba pegando. Então chegaremos aí no final de março e é uma semana muito importante porque ela aguarda um eclipse. Temos um eclipse solar acontecendo, além de uma das mudanças mais impactantes desse ano de 2025, que é o Netuno entrando no signo de Áries. Bom, para quem está chegando agora, saiba que eu tenho um podcast onde eu envio lá para o Spotify, lá para o Telegram, também para o YouTube, uma reflexão astrológica para o dia. Então, todo dia aqui eu vou falar de segunda, de terça, quarta, quinta, os principais movimentos planetários que acontecem nessa semana, mais os movimentos lunares falo em detalhes, né, o que acontece lá no podcast. É gratuito, é só você me pedir o link do Telegram ou procurar aqui no Instagram ou aqui na descrição vai ter o link para você poder entrar no Telegram ou também no Spotify e YouTube. Bom, então, última semana de março, estamos aí já mudando de mês novamente. A gente começa a semana com a lua ainda minguante, aliás, praticamente a semana inteira vai ser de lua minguante e teremos então o eclipse solar, a lua nova, acontecendo no sábado. Sabadão aí, fim de semana importante, hein? Já ver o que você vai fazer nesse fim de semana, porque ele tende a ser bem impactante. Começamos a semana com a lua minguante ainda em Capricórnio. A lua está agora, né, em Capricórnio, no momento que eu estou fazendo a live. Vai entrar em Aquário agora, né, ao longo do mais ou menos meio-dia e pouco, ela entra em Aquário, faz uma série de aspectos benéficos aí, positivos com os planetas que estão ali no signo de Áries. Depois a lua vai passar ainda minguante pelo signo de Peixes, convidando aí a grandes finalizações e entra no signo de Áries. Teremos um trechinho de lua minguante em Áries, né, para então a Lua se encontrar com o Sol no sábado e a gente ter a formação da Lua nova e eclipse solar. E lá no finalzinho de domingo, a gente termina o domingo com a Lua nova em Touro. Então é uma semana muito, muito importante. É uma semana que está entre eclipses, né? Então, se você não sabe, veja lá no seu mapa aonde caiu o eclipse, se caiu numa casa importante, se tem ali planetas sendo ativados, porque esse outro eclipse tende a mexer também. Ele vai ser, inclusive, o último eclipse no eixo Áries e Libra. Agora vamos totalmente aí para o eixo Virgem e Peixes. Vamos lá. Segunda-feira, hoje, bom dia Letícia, já que você está chegando, já me dá um feedback aí da voz, né? Se está rolando bem, se está melhor, se está a mesma coisa, porque se está melhor eu vou passar a usar o fone, se está a mesma coisa, a próxima eu não faço com fone, só para saber aí se deu alguma diferença na altura do som, enfim, na qualidade. Segunda-feira, Lua em Aquário. E o signo de Aquário ele fala muito do nosso futuro, fala muito dos nossos grupos, então fica aquela reflexão, né? É uma Lua minguante em Aquário e fica aquela pergunta: quais são os grupos que você participa? Né? Aquela famosa frase, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então pode ser um momento ali nessa segunda, nessa terça, um pouquinho ali da quarta-feira, a gente olhar para os grupos que a gente participa, está boa, maravilha, mas está melhor do que normalmente ou está a mesma coisa? Não dá nem para ver diferença. Né? Se tiver melhor, aí eu mantenho o fone de ouvido. Se tiver a mesma coisa, aí eu fico só com o fone do celular mesmo. Então a gente tem essa possibilidade de olhar os grupos que a gente participa e aqueles que não fazem muito sentido, sair deles. Né? Sair deles. A gente está numa lua em minguante em Capricórnio. Eu falei muito do essencialismo, né, que é a gente cada vez mais buscar focar, né, naquilo que é importante. Porque a nossa sociedade ela tem tanta possibilidade, tantas coisas acontecendo, o que menos as pessoas têm hoje é tempo, né, ninguém tem tempo para nada, que a gente tem que saber escolher, né, aquilo que a gente vai dar atenção, aquilo que a gente vai dar, né, a nossa energia. E a Lua em Aquário, ela convida a gente a olhar para os grupos que a gente participa. E lembra, hoje em dia com a internet, esses grupos eles se multiplicam, não tem muita diferença, mas estou de fone, maravilha. Então, talvez, vamos ver se alguém comenta depois na gravação se ficou mais alto ou não, se ficou a mesma coisa. Então, a internet hoje, ela de certa forma nos conecta com grupos. E isso pode ser uma coisa muito positiva ou muito negativa, né? Porque se você se conectar com os grupos errados, que não tem nada a ver com você, enfim, você tende a potencializar
esse lado negativo. Né? Então, pessoas que estão indo totalmente contra aquilo que você sonha, deseja, tem meta. Agora, ao mesmo tempo, você pode se conectar com grupos maravilhosos que estão aí, né, indo no caminho que você quer. Então, faz uma seleção. Né? Veja ali as páginas que você segue, né? Porque o fato de você seguir uma página no Instagram, no YouTube, enfim, te coloca em contato com aquela pessoa, com aquela egrégora. Então, faça aí essa energia. E hoje ainda temos a conjunção da Lua com Plutão, que pode trazer transformações intensas. E não é só isso. Hoje o Sol faz conjunção com Mercúrio. Né? Eu me arrependi aqui de ter passado um óleo muito forte. Estou até tentando diluir ele com água aqui, que eu passei no joelho, né? É um óleo que é bom para dor ali, mas ele está com um cheiro muito, muito forte, meu Deus do céu. Sol conjunção com Mercúrio, já falamos sobre isso no Astral do dia de hoje, né? Tá lá no Spotify, tá no Telegram para todo mundo ouvir, mas traz um tom de clareza para o nosso pensamento. É o Mercúrio se encontrando com o Sol que é a fonte de luz, que ilumina tudo, iluminando a nossa mente. Então, Lua em Aquário, falando do futuro, para onde você quer ir, onde você quer chegar, quais são suas metas, objetivos, longo prazo, né? Pensa ali no longo prazo. E o Sol em conjunção com Mercúrio, iluminando a sua mente, trazendo aí clareza, até para você tomar essas decisões de grupos, de pessoas que você segue, que você se relaciona, se você precisa se juntar a um grupo novo, né? De repente, novamente, né? Se você quer ser uma pessoa saudável, quer ter hábitos saudáveis, você tem que estar ali junto com pessoas que estão ali trabalhando em prol disso também. Seja fisicamente ou seja virtualmente. Porque é isso, né? Quando você acorda de manhã e você vê uma pessoa que você segue, que ela acordou cedo, meditou, foi na academia, teve uma boa alimentação, enfim, você se inspira nisso. Né? Agora você está, sei lá, está seguindo uma pessoa que ficou a madrugada inteira acordada, foi lá, bebeu, fez um monte de coisa. Você pode se inspirar nisso também. Então depende do que você quer para a sua vida, qual é o seu futuro, qual é o seu plano. Então se você quer seguir um caminho que envolve ter uma vida saudável, ser empreendedor, enfim, tudo isso, se conecte com essas pessoas e você vai ver que isso se multiplica. O potencial de egrégora fica muito bom. Né? Inclusive eu procuro aqui, né, no meu Instagram fazer isso, né, poder ajudar a pessoa a ter uma vida mais saudável, a ter conhecimento e assim por diante. Então, clareia sua mente, a comunicação também pode ser favorecida, né, nesse momento. Amanhã, terça-feira, Mercúrio faz um sextil com Plutão. E o Sol fez esse sextil com Plutão aí no fim de semana. Então é uma energia muito interessante de transformação da nossa mente, de transformação na mentalidade. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos, né, James Clear. Talvez alguém já tenha lido aqui, ou já ouvido falar, porque é um livro muito famoso. E uma das coisas que mais me marcou nesse livro, que assim são alguns conceitos, né, que a gente pega para a vida das leituras, é que você tem que ser aquilo que você quer ter como hábito. Né? Então, assim, se você quer, sei lá, ter um hábito saudável, você tem que se sentir, você tem que se tornar, você tem que ser uma pessoa saudável. Né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que. Eu tenho que me colocar como eu sou uma pessoa que faço exercício todo dia. Isso faz parte do meu ser. Né? Isso é uma mudança de mentalidade. Então pensa nisso, né? Vamos fazer toda essa junção. Lua em Aquário. A gente começa a semana com a Lua em Aquário. Estamos terminando uma alunação. Né? Vamos ter uma lua nova que é um eclipse, que é a primeira lua nova do ano novo astrológico, abrindo aí as portas para o ano, muito importante. O que você quer para o seu futuro? Quais são as pessoas que você tem que seguir, que você tem que estar junto, que podem te inspirar para o caminho que você quer chegar, né? Para onde você quer chegar, estão indo para lá com você. E qual é a mudança de mentalidade que você precisa ter? Né? Qual é a mudança de mentalidade que você precisa ter? Terça-feira a gente vai falar sobre isso, amanhã, né, no Astral do Dia também, mas o Mercúrio sextil a Plutão ajuda a investigar questões profundas da nossa mente e a transformar a nossa mentalidade, o nosso pensamento. E aí, novamente, pega essa dica aí do James Clear, do Hábitos Atômicos. Se você quer ter um hábito na sua vida, se torne aquela pessoa. Então, você quer ter o hábito da meditação, se torne uma pessoa meditadora. Né? Então, eu sou uma pessoa meditadora. Isso mexe com a nossa mente, com a nossa cabeça, e aí a gente consegue, né, ter mais sucesso aí nos hábitos que a gente quer colocar. Aliás, eu vou colocar uma caixinha aqui falando sobre isso. Eu quero falar sobre hábitos na caixinha de pergunta. Inclusive, claro, hábitos saudáveis. Bom, quarta-feira
isso permeia toda a semana, tá? Tudo que a gente está falando aqui fica meio que marcado para a semana. Quarta-feira, a gente vai ter um aspecto ali um tanto perigoso, vamos dizer assim, né? Deixa eu colocar aqui quarta-feira. Quarta-feira, dia 26. Inclusive, é o dia da nossa aula ao vivo do curso de astrologia. Se você quiser aprender astrologia, vem. Né? A gente se encontra ao vivo toda quarta-feira, 7 horas da noite. As aulas ficam gravadas, está tudo disponível na plataforma para você aprender essa linguagem do céu que a gente fala todo dia aqui. Ó, quarta-feira, pessoal, já veja aqui, né? A Lua vai estar finalizando a passagem por Aquário, vai entrar em Peixes, né? Ela vai, antes disso, fazer a quadratura com Urano. Então a gente pode ter aí as nossas emoções muito agitadas e surpresas acontecendo. E na quarta-feira, Marte faz uma quadratura com Quiron. Então Marte, que é um grande disparador, né, de tudo, ele é como se fosse uma centelha que vai acendendo as velas, as tochas, enfim, tudo que por onde ele passa, ele dá uma ativada. Ele vai fazer quadratura com Quiron. E Quiron está na casa dele, Quiron está em Áries. Então, essa energia aqui pode ser muito uma questão de, até sem querer, ou por querer, né, dependendo da pessoa ali, a gente pode, eu não vou nem dizer tocar feridas, né, não vou nem dizer tocar, a gente pode esbarrar na ferida das pessoas, a gente pode pisar na ferida das pessoas, chutar a ferida das pessoas. Então é uma semana que a gente tem que ter uma certa atenção, porque a gente pode estar de alguma forma, mas com uma tendência maior a ferir as pessoas e ser feridos. Né? E aí é aquela coisa, né? Quem está inconsciente, quem está agindo só na questão do instinto, enfim, da reatividade, se você pisou no pé de uma pessoa que ela está com o pé ali ferido, está doendo, enfim, o que ela vai fazer? Ela vai te atacar. No mínimo um empurrão ali, né? Sem contar os xingos e a coisa toda. E é a mesma coisa, né? Se alguém pisar na sua ferida, se alguém pisar no seu pé e estiver doendo, se você não tiver ali o autocontrole, você pode simplesmente também atacar a pessoa. Então é uma semana delicada num certo sentido. O Marte está em Câncer, que já é um lugar que ele fica ali meio desgovernado, né? Muito emocional, e fica muito à mercê da Lua. Então hoje, inclusive, é um dia importante da gente tomar esse cuidado, porque quando a Lua faz conjunção com Plutão, tende a intensificar tudo. Como eu estou aqui intensificado, sentindo o cheiro do óleo que está muito forte aqui, meu Deus do céu. Me arrependi de ter passado antes da live, é bom passar e, enfim, ficar só na aromaterapia mesmo, né? Mas a gente fica mais sensível, tudo fica mais intenso, e o Marte se encaminhando para essa quadratura com Quiron pode fazer com que toquemos, na verdade, esbarremos, pisemos em feridas do outro. Né? Mas o lado positivo é que, se a ferida vem à tona, também pode vir à tona a capacidade de cura, o arquétipo do curador. Então, fique atento que algumas coisas podem ser ativadas, trazidas à tona essa semana, mas que podem ser, né, resolvidas também, para quem tiver a consciência. E a Lua entra em Peixes, então, na quarta-feira, né, trazendo toda a parte do inconsciente, do sutil. E na quarta-feira temos um outro movimento importante. Olha só. Na quarta-feira, ao longo do dia, Lilith sai de Libra e entra em Escorpião. Lilith entra em Escorpião para ficar ali 9 meses nesse signo. Então é uma mudança importantíssima. Lilith não é tão falada assim, né, no mundo da astrologia. Algumas pessoas falam de Lilith só no lado negativo, né, falam muito, né, que é um arquétipo muito pesado, enfim. Mas, né, eu tenho uma visão diferente. E eu estou pensando aqui, eu vou tentar me organizar ao longo da semana para de repente dedicar uma live inteira para a gente falar sobre a Lilith em Escorpião. Né? Então Lilith esteve em Libra aí nesses últimos 9 meses, agora ela vai para Escorpião. E assim, embora a gente não tenha um sistema de dignidade muito bem definido para Lilith, para mim Lilith combina demais com Escorpião. A energia de Lilith se potencializa em Escorpião. E já saiba, né? A casa que você tem Escorpião no mapa vai receber a visita de Lilith. Isso pode ser uma coisa complicadíssima. Pode ser uma coisa bem, né? Tem que ficar de olho ali. Mas pode ser uma coisa maravilhosa e empoderadora também. Depende da sua consciência e como você utiliza isso. E o que é interessante, né? Assim que a Lua tiver nessa mudança, eu não sei aqui se vai ser esse trígono, vai ser em Aquário e Libra, ou já vai ser em Peixes e Escorpião. Mas a própria Lua do céu, nesse dia de quarta-feira, faz um trígono com a Lilith. Então, quarta-feira é um dia muito lilithiano, fiquemos atentos aí a essa energia. Bom, depois na quinta-feira,
A Vênus, deixa eu pegar aqui na quinta-feira, dia 27 do 3, a Lua ali já no signo de Peixes, e a nossa querida Vênus volta para Peixes também. Então, quinta-feira, Vênus volta para Peixes, porque ela está na retrogradação. Para Vênus é muito bom voltar para Peixes, porque ela sai do exílio em Áries e vai para a exaltação em Peixes. Então, é uma energia muito interessante, muito benéfica para relacionamento, até para a parte financeira, para trazer inspiração, para trazer bênçãos, né? O signo de Peixes é onde Vênus fica muito bem. E ela faz a conjunção com Netuno. Então, claro, né, tudo tem um lado luz e um lado sombra. O lado luz é inspiração, acesso ao inconsciente para trazer cura, para trazer ali grandes ideias, né, para curar também relacionamentos, para curar a nossa lida com o dinheiro, nossa autoestima. O lado negativo é sempre o tomar cuidado com enganos, com ilusões. E eu não sei, você comenta aqui, se é só comigo ou se é com no geral aí, mas é o dia inteiro recebendo ligação de golpe, de spam, de fraude. É horrível. Eu tô quase. Porque eu tenho um aplicativo para isso, né? Então eu tenho um aplicativo que ele já me dá, né, um filtro ali para saber quem é que está ligando. E direto, eu vou postar aqui nos stories para compartilhar direto, chega a ligação, spam, spam suspeito, golpe do presídio, e não sei o quê, e um monte de coisa que é assim, se você cair, vai perder dinheiro. Não sei se é só comigo ou se é com geral, então depois, quem quiser, comenta aí. Mas fato que é uma semana que a gente tem que tomar um cuidado adicional. Né? Então, Vênus voltando para Peixes, e principalmente quando Mercúrio voltar para Peixes também, muito cuidado com golpes, com ilusões, né? Muita atenção com isso. O que mais que a gente vai ter? Na sexta-feira, então, a Lua entra em Áries, sexta-feira. Então, Vênus fez conjunção com Netuno na quinta, né, uma energia bem positiva, muito interessante. É a segunda conjunção com Netuno, já que ela já fez a primeira, vai fazer a segunda e depois vai fazer a terceira. Então, a gente está tendo uma possibilidade muito boa de trabalhar ali o nosso inconsciente. Na sexta-feira, dia 28, a Lua entra então em Áries, trazendo mais aquela energia do elemento fogo, né? Então a gente já está com o céu de fogo, a gente já está com a energia bem intensa, e quando a Lua fizer conjunção ali com o Sol, forma-se o eclipse, um eclipse solar parcial. Ele não vai ser visto aqui no Brasil, né? Ele vai ser visto só em algumas partes do mundo, mas é muito importante, né? É um eclipse também, então traz uma marca muito forte de grandes inícios que a gente pode ter, né? Plantar sementes ali importantes para a nossa vida. Então, vou ver se de repente eu faço também uma live, vamos tentar me organizar aqui para falar mais sobre esse eclipse, mas a dica que eu dou é veja aonde está ali, o que você tem no início de Áries. O início de Áries está recebendo muita energia astrológica agora e vai ter inclusive esse eclipse acontecendo. Nos domingos, né? E no sábado também, né? Além da Lua Nova, é o Mercúrio fazendo conjunção com Netuno. Então Mercúrio também volta para Peixes. E assim, se para Vênus é muito legal voltar para Peixes, já que ela sai do seu exílio em Áries, vai para sua exaltação, para o Mercúrio é o contrário. Né? Mercúrio, ele não tem nenhuma dignidade específica em Áries, mas quando ele volta para Peixes, ele fica ali na debilidade, ele fica exilado e até barra em queda. Então cuidado, né? A gente pode ter muito essa questão de enganos, o brain fog, né, que a gente fala, a pessoa está ali com o cérebro ali meio bagunçado, isso pode rolar no fim de semana. Mas também o lado positivo é aquele mergulho no inconsciente e a gente poder. Aliás, vai ter ritual de ayahuasca aqui nesse sábado, né? Aqui em casa. Eu não vou participar porque eu vou estar atendendo. Mas quem tiver interesse, manda mensagem para mim aí esse sábado agora, né? Vai ter ritual de ayahuasca aqui. Então tem tudo a ver aí com o mergulho de Mercúrio voltando para Peixes e entrando no mundo de Netuno. Todos os alteradores de consciência têm a ver com Netuno. Né? Então é um dia interessante, fora que é o dia do eclipse. Né? Uma data poderosa. No domingo, a Lua entra no signo de Touro, às 17h15. Então a gente finaliza mesmo o domingo, né? Com aquela energia da Lua exaltada em Touro, gostosinho. E no domingo acontece o que também? Deixa eu colocar aqui. Domingo, dia 30/3. 30/3. No domingo é quando Netuno entra no signo de Áries. Olha lá, a Letícia falando, eu tive trabalho ontem de Santo Daime, olha só. Então você teve aí no fim de semana entre eclipses.
O próximo já vai ser do eclipse em si, né? O dia do eclipse é sabadão. Netuno entra em Áries nesse domingo, 30 de março. Essa é uma mudança importantíssima. Netuno é um planeta lento, é um planeta geracional, transpessoal, que a gente fala também, né? Ele demora 165 anos para dar uma volta completa, e significa então que ninguém aqui que está vivo hoje experimentou o Netuno em Áries. Porque isso foi, a última vez do Netuno em Áries foi 165 anos atrás. Então isso é uma coisa muito importante, até porque Áries representa um novo início, representa um novo ciclo. E essa mudança de Netuno para Áries vai acontecer junto com o Saturno também indo para Áries. Então é uma mudança extremamente significativa. Eu tenho feito aí tanto os atendimentos quanto a leitura, né, a gravação que eu faço ali para 2025. Eu tenho enfatizado bastante em que área do mapa vai acontecer essa movimentação de Netuno e Saturno entrando juntos em Áries. Laila, seja bem-vinda, bom dia. Então é uma oportunidade muito boa aí da gente materializar sonhos e diluir couraças, né? Novamente, a gente tem que mirar, focar no melhor dos planetas ali. Então isso vai acontecer, Netuno vai na frente, entra no signo de Áries, muda-se a energia, é um planeta muito lento, então obviamente não é que, né, agora domingo alguma coisa totalmente diferente vai acontecer, mas ele já inaugura energeticamente uma nova era para Netuno. Mas claro que ele ainda volta para Peixes ao longo desse ano, por conta da retrogradação, e em 2026 ele entra definitivamente em Áries. Então, esse momento aqui, né, do Netuno em Áries dá como se fosse uma amostra, né, uma pré-amostra ali do que a gente vai ter nos próximos anos. E como eu trabalho aqui muito com o indivíduo, né, voltado à individuação, eu não sou muito de trabalhar astrologia mundial, política, essa área não é muito o que eu gosto, não. Eu gosto de olhar para o indivíduo. Então, como que você pega isso aí, aplica na sua vida, se transforma, né, cuida da sua evolução, e aí com isso a gente muda todo o planeta. Eu sou muito daquela frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, Netuno entrando em Áries vai estar ativando uma área do seu mapa, né? E ele vai dar essa amostra agora, nessa pré-amostra, dele ativar uma área do mapa e que, ao longo dos próximos 14 anos, é onde Netuno vai ficar, né? Que ele vai se desenvolvendo ali nesse momento. Sem contar que ainda em 2025 teremos outras mudanças planetárias importantes. Eu tenho gravado tudo isso na gravação, né, para 2025 ou nos atendimentos. Eu sempre, quando eu vou olhar os trânsitos, eu vou falando o que vai acontecer em 2025. Então, veja como que você vai desenvolver, como é que você vai receber Netuno nessa área da vida. No meu caso, né, Netuno ainda vai estar na casa 1, porque a minha casa 1 ela é quase toda, né, ocupada por Áries. Mas assim que Netuno entra em Áries, Áries rege a minha casa 2. Então ele já começa a mexer aqui na casa 2. Então é uma coisa muito interessante já observar, né, como que essa área da vida, que no mapa da maioria das pessoas vai ser uma intersecção de duas casas astrológicas. Duas áreas da vida que começam a receber a visita de Netuno. Sem contar, né, o tchau Peixes, né? Então Netuno dá um alívio ali para Peixes, que está ali com Netuno também já quase aí uns 14 anos. Então essa é uma mudança muito importante. Veja aí, de repente eu faço uma caixinha. Pessoal, fiquem de olho nas caixinhas, que é o seguinte. Quando eu coloco caixinha para olhar mapa de alguém, eu tenho que limitar o número, né? Porque senão vem um monte de mapa aí para olhar e eu ficaria aí muito tempo aqui para conseguir responder todo mundo. Então, quando é pergunta aberta, assim, geralmente não vem tanta coisa, mas quando é para ler mapa, a galera, né, manda ver. Então, geralmente eu faço uma limitação ali para 5 primeiras pessoas, dependendo do dia para 10 primeiras, enfim. Então, quem quiser, ao longo dessa semana, eu devo abrir uma caixinha de pergunta aí e falar, meu, manda seu mapa que eu vou olhar, né, aonde Netuno vai estar ativando ali e dar algumas dicas, né? Só que vai ser para as primeiras pessoas que mandarem. Então, o que você tem que fazer? Acompanhar aqui os stories, né? De preferência interaja com o conteúdo para você estar recebendo. E assim que eu colocar a caixinha, já manda o seu mapa e eu consigo dar uma olhada ali, já dar alguma dica. Como eu falei, no meu caso é casa 1 e casa 2. Então fala do meu eu, da minha persona, do meu corpo, que voltei, né, a cuidar bastante do corpo e que isso influencia toda a parte de valores, toda a parte até de recursos financeiros. Então são áreas que estão recebendo. E sem contar que não é Netuno sozinho que está fazendo essa movimentação. Saturno também está lá. Então é uma área que está sendo bastante movimentada. Pessoal, é isso.
Essa é a nossa semana, terminamos ela com eclipse então. Então daqui, ó, eu vou ver se de repente rola mais umas 2 lives ao longo dessa semana. Né? Se você gosta desse trabalho, lembra, deixa seu like, seu comentário, compartilha com outras pessoas e acompanha aqui na caixinha do Instagram que eu estou voltando a colocar a caixinha diariamente e a gente pode conversar bastante por lá. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.